já de volta aqui com o debate democrático. E olha só, gente, uma decisão inédita, só aqui algumas notícias da internet. Só lembrando que o portal Debate Democrático, ele está passando por uma reformulação. A gente vai mudar o layout do portal. Por isso que eu não estou lendo aqui as notícias do portal Debate Democrático. Ele está passando por uma transformação aí e em breve a gente vai trazer os detalhes para você, ok? E a gente vai trazer já as informações, tudo que a gente repercutir no programa, a gente também coloca lá no portal. E a Suprema Corte dos Estados Unidos tomou uma decisão ontem que mudou a vida de muita gente, principalmente as pessoas que se casam com pessoas do mesmo sexo. O casamento gay em todos os estados lá nos Estados Unidos foi legalizado, foi reconhecido pela Suprema Corte americana, inclusive ontem com manifestações em todo o mundo, inclusive o dono do Facebook lá, o Mark Zuckerberg, mudou, ele criou para você mudar a foto lá, inclusive quem tem Facebook, muita gente mudou a foto lá, botou bem colorido lá para identificar esse momento. Então está aí uma decisão que muito relevante aí para as pessoas que têm relacionamentos com pessoas do mesmo sexo. Okay? Já eu trago a informação sobre a jornalista que plagiou. Ela foi condenada, na realidade, foi condenada por ter utilizado indevidamente 65 reportagens que não era dela. Ela plagiou reportagens e ela é uma jornalista reconhecida em todo o país e é da Veja, da revista Veja. Queria até que você pode até buscar logo lá, Marivaldo, porque eu vou falar logo dessa matéria. Está lá na pasta lá do Debate Democrático, tem a foto dela aí. Põe aí, uma jornalista bonitona, meu amigo. Pensa numa mulher bonita. Você vai ver agora. Lindona. Mas aí, errou. Tá no Debate 27 do 6. Pega essa foto, Marivaldo, põe aí. Nós estamos falando da jornalista, essa jornalista, inclusive, essa bonitona aí. Pois ela simplesmente pisou na casca de banana. Ela fez o que nenhum jornalista deve fazer. E assim que ninguém deve fazer, né? Na faculdade, inclusive, você não pode, você tem que provar que a pesquisa que você fez foi realmente você que fez. Então, quando você publica informações que não são suas, você corre um grande risco de sofrer processos. E esta jornalista, que é a Joyce Hanselman, ela é da revista Veja, ela foi acionada pelo Sindicato dos Jornalistas e Profissionais do Paraná e muita gente está reivindicando os textos que ela publicou como sendo dela, quando na realidade não era. Por exemplo, Gazeta do Povo, Bem Paraná, G1 Paraná. Né? É uma jornalista que já passou por vários órgãos de comunicação, esses órgãos de comunicação aí que ela passou, mais 42 profissionais estão aí, ela tem pendências com esses 42 profissionais, que estão aí chateadíssimos, e ela teve todas as oportunidades, inclusive o sindicato convocou ela em muitas ocasiões, dando oportunidade de defesa. E aí ela simplesmente disse o seguinte, eu vou ler aqui a nota da jornalista. Ela se posicionou e de uma forma assim que eu achei muito agressiva, né? Ela diz assim, a escória do jornalismo só podia estar num sindicato ligado à CUT. Minha resposta aos vira-latas, né? E aí ela cita uma palavra, como eu não sei ler francês, está aqui, mas ela começa com M, né? Todo mundo sabe, chamou o pessoal lá tudo de M. Caros amigos, vamos pensar numa equação nefasta. Imagine um produto do ócio de gente frustrada, aliada ao pseudo-intelectualismo, ignorância, burrice, estupidez e, sobretudo, má fé. Imaginou? Ruim, né? Mas tudo pode piorar. Junte isso, misture preguiça, inveja, uma boa dose de canalice para finalizar
e empacote tudo isso num sindicato que envergonha, que é ligado à CUT. Então ela vai falando que o sindicato lá, e esse sindicato deu importância aos jornalistas que tiveram seu trabalho, seja roubados por esta jornalista, e a gente percebe assim que ela teve as oportunidades de se defender, mas não quis se defender, ela atacou na realidade. E aí ela vai para a justiça. Se os jornalistas quiserem acionar esta jornalista na justiça, eles têm todo o direito, porque é crime plagiar, e foi isso que ela fez. 65 só reportagens. Então são atitudes como essa que a gente deve reprovar. Quem é do jornalismo precisa reprovar uma atitude dessa. Gente, eu recebo aqui a professora Socorro Borges. Professora, eu não vou nem... Não vou? Vai, professora, agradeço. Eles só me passam aqui, por gentileza, eu esqueci aqui. Muito bem, a gente vai debater aqui um assunto importante, a gente vai falar também de redução da maioridade penal, porque é um assunto que instiga a gente. Por gentileza aqui, mano. A gente vai ver aqui, teve uma discussão recente agora, eu acho que a gente tem que falar também do plano de educação que foi aprovado recentemente, porque tem tudo a ver com essa discussão. Mas eu gostaria antes que você falasse de um evento que você participou ontem, aqui em Caxias, e que muito desse conteúdo que a gente vai abordar hoje aqui também foi abordado na conferência de direitos humanos, né, da criança e do adolescente. Como é que foi? Boa tarde, professora Socorro Borges. Isso. Boa tarde. Isso. É um prazer estar aqui, na sequência de historiadores hoje. Sequência de historiadores hoje aqui do programa. Ontem foi um dia muito importante, eu acredito, para Caxias, porque a gente contribui também um pouco para a organização da realização da conferência, da 7ª Conferência Municipal de Direitos Humanos da Criança e do Adolescente, não é? Na verdade, da Conferência Municipal da Criança e do Adolescente. E onde o tema fundamental foi o Plano Decenal de Direitos Humanos da Criança e do Adolescente. Então, essa foi a discussão, a gente veio contribuir, né? Fomos uma mesa redonda que abriu, né? Fomos eu, o Emerson e o doutor Veloso, e a gente... O juiz. Antônio Manuel Araújo Veloso. Contribuindo um pouco para essa discussão. Só lembrando aqui, a professora Socorro Borges, ela já foi professora aqui na UEMA, em faculdades particulares aqui em Caxias, hoje é professora na Universidade Federal do Piauí, e vem aqui, está fazendo agora doutorado na área de educação. Qual é a sua linha de pesquisa lá, professora? Justamente, a gente tem toda uma história ligada ao campo da questão da cidadania, dos movimentos sociais, da educação básica e direitos humanos, educação e direitos humanos, onde a gente tem se afirmado mais nos últimos anos. E justamente a partir dessas problemáticas, desses processos de vivências, experiências, nós fomos, portanto, enfrentar essa discussão a nível de doutorado. Por isso também eles me convidaram para estar no início da abertura, porque a gente tem problematizado, tem contribuído no sentido da compreensão dessa política relacionada mais diretamente à infância e juventude. E lá na Federal a gente tem militado também um pouco dentro desse campo. A gente percebe que a discussão desse plano decenal, nós tivemos um plano decenal que ele finaliza as suas atividades em 2015, se não me falha a memória. Muitas coisas aconteceram, muitas conquistas. Essa discussão, ela pretende ser fechada já em 2016 para valer para os próximos 10 anos, é isso, professora? É assim, o plano decenal de direitos humanos da criança e do adolescente está prevista, a previsão temporal é de 2011, né, a 2020. 2011 a 2020. 2011 a 2020. Pronto. E nesse contexto de 2011 a 2020, o que ocorre? Tem vários processos, várias efetivação de vários processos de consolidação, né? Um momento muito importante é justamente este momento atual, que são as conferências. Ou seja, essa conferência que aconteceu agora, ela é uma conferência para
saber como estão sendo desenvolvidas algumas políticas também. Qual é o objetivo das conferências? Elas ocorrem nos níveis, a nível municipal, estadual e nacional. Certo. Ao mesmo tempo, um momento de debate com a sociedade, não é? Com as representações, porque quem participa das conferências sempre são pessoas que estão diretamente articuladas, ligadas ao campo da defesa do movimento dos direitos humanos, no caso da criança e do adolescente, e elas participam paritariamente através das suas instituições e vão pensar, vão discutir essa política, vão propor, né, a partir de um encaminhamento que nós chamamos das diretrizes. Existem as diretrizes, que são os 5 eixos que basicamente norteou, né, toda a discussão da 7ª conferência aqui em Caxias ontem. E aí, a partir desses eixos, também o município, através da sua organização, ele pensa sugestões para as estaduais, para a nacional, que será em dezembro. E aí, a partir disso, você tenta também, portanto, fortalecer os municípios na participação estadual e na participação nacional. Agora, sim, tem toda essa questão que ela é burocrática, muita gente não entende essa discussão, mas eu queria trazer aqui, efetivamente, para a sociedade. Eu estava observando o último plano construído, né? Então, ele versa assim, sobre os mais diferentes assuntos da vida da criança e do adolescente. Educação, ou seja, ter uma infância bem assistida, combate à violência contra a criança e adolescente. Como é que a senhora percebe que essa discussão ela tem avançado? Nós estamos cuidando bem das nossas crianças e adolescentes? Ou tem omissão, tanto por parte da família, quanto por parte do Estado? O que a gente precisa mudar ou despertar para uma mudança, né? Muito interessante isso que você coloca, porque ontem eu comecei a minha fala lá na conferência, problematizando a partir de algumas questões. E o que eu sugeri a gente pensar é justamente isso. Depois de 25 anos, né, de ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, né? E que nesse contexto faz toda uma discussão inclusive de retirar ou de rever questões de lei, que é a questão da maioridade penal, toda essa discussão que a gente tem participado, tem acompanhado. É justamente qual é o saldo, ou digamos assim, quais são os efeitos dessa política, não é? Por que eu perguntava, por que depois disso tudo, de todo esse processo de luta, não é, a sociedade, ela se vê quase que na sua maioria, não sei, né, diz que há um consenso de maioria a favor, né, da redução, essa questão, outro grupo que se manifesta dizendo, olha, contra a lei contra palmadas, por exemplo. Sim. Então, o que ocorre? Quer dizer, há um processo aí para a gente identificar o que realmente acontece, porque do ponto de vista mais analítico, mais, digamos assim, de um olhar até mais científico, talvez mais problematizador, nesse aspecto, para a gente questionar, porque será que o problema está no ECA, na lei, né? É um problema do ECA? Será que é o problema que a gente precisa, talvez, ter um outro modelo de educação que não precisa, por exemplo, das palmadas? Por que precisa das palmadas para educar a criança? Então, a questão da criança, a história da criança, é uma história atravessada de não participação, ou seja, uma criança que era ausente, era invisível, não é? Da criança, do adolescente, do jovem, são sujeitos dentro da história, dentro da ciência, dentro do direito, dentro das instituições vistos, e dentro da família, pessoas, sujeitos invisíveis, que deveria só reproduzir, não é? Aquilo que os adultos, os maiores, reproduziam, mas não como sujeito de direito. Então, essa discussão com o ECA vai questionar justamente isso, né? Que todo produto de uma intervenção, de uma discussão dos movimentos sociais, sim, de pessoas das universidades, dos movimentos, tudo, no sentido de empoderar a criança e o adolescente, para nós nos percebermos que a sociedade, que o Estado, que a família, portanto,
no conjunto do Estado. Todos nós temos uma certa, eu diria, um certo déficit, né? Não gosto dessa palavra, déficit, não gosto, mas não estou encontrando outro, para dizer que em relação à criança e adolescente. Ou seja, nós temos que fazer a meia-culpa. Parece que a gente tem cada um de nós parece que está... Ele precisa ter a sua responsabilidade diante da criança e adolescente. Eu observo, professor, eu fui hoje às ruas aí de Caxias. Júlio Massol, é uma questão de cultura mesmo. É uma questão cultural. É uma cultura que ela foi extremamente validada pelo paradigma da violência. Em que parece que educar tem que bater para a pessoa aprender, né? De que fazer justiça punir. Também, se você... Até na escola, um tempo atrás, a escola adotou isso. Tinha palmatória. Você aprendia matemática, seja, se você errasse, você apanhava. Né? A mão, eu saí... Minha mão ficou em alguns momentos calejada lá no interior. Eu gosto lá do Paiol do Centro, né, aqui no município de Parnarama. Eu acompanhei, eu ainda vivi esse momento aí, lá no final da década de 80. E esse era o melhor modelo naquele momento? E era o melhor modelo, mas mudou muita coisa. Mas nós estamos caminhando para um modelo de educação. Nós estamos falando, vamos centrar nossa atenção aqui para um modelo de educação que está iniciando uma discussão de que o modelo de escola em tempo integral é o modelo mais adequado. Está se discutindo aí, e o Brasil inteiro está nessa onda, de que a escola em tempo integral é a mais adequada, a criança tem que passar mais tempo na escola mesmo. Será que nós não estamos enclausurando nossas crianças fazendo isso? Ou vai mudar realmente, vai melhorar realmente alguma coisa? Ou ao colocar a criança o dia todo na escola, os pais não estão colocando na escola a responsabilidade deles enquanto pais, porque eles só vão ver a criança à noite. Será que vai faltar vivência? Eu faço esses questionamentos porque assim, a gente acha que colocar a criança na escola está resolvido, todos os problemas. Será que está? Primeiro, a gente tem que, na sociedade brasileira, o que nós temos exercitado como aspecto da cidadania, ou do debate democrático, por exemplo, ser a favor ou contra. E aí tudo se resume no ser a favor ou contra. Mas a gente tem que ir mais profundamente nas questões. Então, quando eu penso, por exemplo, essa questão da escola integral, é meio complicado, porque ela não responde ao problema da educação. Ela tem um valor. A gente não pode pegar e dizer que não tem um valor. Sim. O que eu estou dizendo é que ela não dá conta de resolver essa problemática da educação, da complexidade, por exemplo, dos primeiros anos, sobretudo, né, do ensino da educação básica e, mais precisamente, da educação infantil e da educação fundamental. Então, assim, uma criança, eu acredito que uma criança, ela precisa do espaço da escola e ela precisa do espaço da família. Sim. E uma coisa que a gente precisa pensar o que é a escola no contemporâneo. Não é? A escola é um espaço onde tudo acontece. Então, assim, quando você diz, olha, não basta colocar a criança na escola, não basta que ela esteja numa escola integral, ela tem que estar na escola integral de qualidade, que faça jus a um lugar que possa contribuir para a sua construção humana, para a sua dimensão humana, além de aprender habilidades básicas, exercícios para passar, até etc. e tal. Então, nesse sentido, é como se você estivesse colocando, como é aquele ditado popular, remendo peneira no sol, né? Sim. É isso? Também. Pode ser, né? Pode ser também. É um paliativo, você resolve alguns problemas básicos, como, por exemplo, das mães que precisam trabalhar, não tem onde deixar os filhos, e hoje um dado aqui, na população brasileira, um grande número de famílias são gerenciadas por mulheres. Né? E aí o que acontece? Precisam trabalhar. Que precisam trabalhar para sustentar, ou seja, é uma coisa assim muito... muito louco isso aí. Então, assim, isso é uma alternativa. Mas, assim, eu particularmente, assim, até digo que é preciso que a criança, sobretudo nos primeiros anos, ela tenha a vivência de família. Porque a família, ela é um locus extremamente importante, principalmente na produção de uma racionalidade emotiva, de relações humanas, da amorosidade, nada substitui isso. Marivaldo, põe na tela aí o nosso número, eu esqueci, assim, de forma
Eu esqueci aqui de convidar as pessoas para participarem da discussão. Foi isso. Mas põe aí 8857-6805. Se você tem algum questionamento, eu coloquei aqui no nosso grupo, e o Zilton aqui se manifestou, né? O Zilton, também a Michele Melo, ela diz, excelente escolha, Socorro Borges. Ela falando que ela me representa. Inclusive a Michelle está fazendo um trabalho lindíssimo, que eu sei, né? No campo com as pessoas com deficiência, com idosos, eu sei, né? Muito bem. Tá aí. E assim, eu tenho certeza que algumas pessoas têm questionamentos aí. Se você puder mandar ainda tem tempo, tá? Vamos ver aqui. Gostaria de saber se a criança não quiser ficar com a mãe, querendo ficar com o pai mesmo, mesmo que a guarda seja concedida... meu Deus! Mesmo que a guarda seja concedida à mãe. Ela não completou aqui. Eu gostaria de saber se a criança não quiser ficar com a mãe, querendo ficar com o pai, mesmo se a guarda é concedida à mãe, o que acontece? Porque muitas vezes a guarda está com a mãe, mas a criança às vezes quer ficar com o pai, né? E aí? E aí a mãe tem que trabalhar e às vezes a convivência está maior com o pai. Nessa hora, se a guarda está com a mãe, prejudica a educação da criança? Eu acho que prejudica. Prejudica um pouco, né? A cabeça da criança, tudo isso vai se constituir como uma problemática muito relevante, né? É verdade. Então aí os pais, eles teriam, num caso desse, né? Os pais teriam que retomar, rever suas posições, pensar uma outra perspectiva. Hoje, por exemplo, a lei já é bastante aberta em relação à questão da guarda compartilhada, no sentido de ficar um tempo com a mãe, de ficar um tempo com o pai. Existe um... O ideal seria que os dois estivessem juntos nessa peleja de educar, né? Professora, eu queria que a senhora fizesse também uma reflexão sobre esse tema da redução da maioridade penal. Nós estamos apenas no a favor e contra. Eu vou até exibir aí, Marivaldo, eu fui ali ao centro de Caxias e eu ouvi algumas pessoas. Põe aí... Eu fiz a pergunta do que a maioria está fazendo, se a pessoa acha que reduzindo de 18 para 16 vai resolver os problemas, né, que nós estamos enfrentando de violência no Brasil. Roda aí, Marivaldo. Então, está tendo uma discussão de que reduzindo de 18 para 16 anos a idade penal no Brasil e punindo com mais rigor os adolescentes que cometem crimes, ou seja, vai diminuir a quantidade de crime no país. Qual é a sua opinião? Pelo menos, os que forem punir agora, vai ter receio de praticar de novo, né? E os que estão vendo, que estão chegando nessa idade, vão ficar com medo de praticar o crime, né? Você é a favor da redução? Eu sou a favor plenamente da redução. Sou a favor. Eu sou favorável à redução. Agora, quanto a pena, o cumprimento da pena, poderia ficar mesmo com a própria medida de segurança, né? Medida socioeducativa. Exatamente. O senhor é a favor que seja estendida? Estendida e também, né, um acompanhamento melhor, né? Você acha que tem que ser em prisão especial ou junto com todo mundo? Junto não. Especial. Tem que ter prisão especial. Especial. Para tentar ressocializar. Lógico, porque não todos, né? Porque eu gostaria, era bom se fizesse uma seleção, né? Porque, vamos dizer, cada caso é um caso. Né? Porque o menor infrator, ele está confiado na lei, que ele não pode ser preso, ele não pode aparecer na televisão. Então ele pode fazer o que ele bem tem vontade de fazer, que não vai ter nada com ele. Então, se houvesse uma redução penal para 16 anos, eu acho que amenizava mais. Rapaz, eu sou a favor. Você é a favor que reduza a maioridade penal? Acho que sim. Por quê? Os jovens estão cometendo muito crime? Com certeza. E sem punição? O cara com menor idade pode fazer muitas outras coisas e não pode assumir pelos seus atos. Tem muita gente dizendo, inclusive, que pode escolher até o presidente da República, mas não pode responder pelos seus atos. O senhor pensa dessa forma? Com certeza, o cara pode votar, pode fazer tantas outras coisas, não pode assumir os seus atos. Eu acho que tem que
acontecer isso sim. E é um negócio que a gente como eleitor não pode... Como pai também. Como pai não pode resolver nada, só mesmo lá o poder. Então, lá acho que de tem Brasília. que ficar com a justiça essa decisão. Aí a gente não pode fazer nada, na minha opinião. O jovem comete muito crime e está provocando muito, viu? Então eu acho que com isso é bom ter uma redução para ele, ter mais um castigo, porque ele está muito à vontade, né? Você acha que as leis estão brandas? As leis estão muito brandas. Precisa fortalecer mais, endurecer mais para poder ter ordem para esse pessoal, porque eles ficam muito à vontade, fazendo o que quer e o que nem não pode. Aí, as pessoas estão assim, é o sentimento de insegurança. Mas eu gostaria, professora, que essa é a opinião inclusive tem pesquisa já referendando isso, que a maioria da população é a favor da redução da maioridade penal. Foi aprovada no último dia 17 na Câmara dos Deputados e vai voltar ao plenário no dia 30 agora. O Eduardo Cunha já falou que vai botar em votação. Vai colocar em votação com grande chance de ser aprovado. Para transformar crimes hediondos assim, algumas outras situações. O certo é que, aonde colocar essa quantidade de jovens? O último estudo recente que saiu agora, essa semana, diz que nós temos 200 mil, nós precisaríamos de mais de 200 mil vagas para o sistema desafogar alguma coisa. Porque nós temos presos demais em cadeia de menos. Nós temos capacidade no Brasil apenas para aprisionar 400 mil presos, mas nós temos 700 mil quase. Onde vai botar esses outros adolescentes? Agora, meu questionamento, isso está posto, a maioria da população sabe que isso aí existe. Agora, a sua opinião, o que devemos fazer para evitar que cheguemos a uma discussão como essa, ou para evitar que o jovem chegue a uma condição de cometer crimes? Porque a discussão não deve ser só na punição, nós temos que prevenir também. Como a senhora pensa nesse assunto? Então, eu acho que esse é o ponto que você colocou. Principalmente depois desse tempo todo, por exemplo, 25 anos, né, de discussão do ECA, pensar, por exemplo, a questão da criança e do adolescente de uma perspectiva mais preventiva, não é? E isso nos envolve a todos, porque resumir isso apenas à questão do encarceramento, como você mesmo, por dados, demonstra que não resolve, né? Não resolve. Então, por exemplo, o próprio plano decenal de direitos humanos da criança e do adolescente, ele aponta nos seus são 5 eixos, várias perspectivas, que é a questão da promoção dos direitos humanos dessas crianças e adolescentes, da proteção, não é? Do protagonismo, de criar situações de protagonismo dessa criança e desse adolescente, da questão do controle social, que seria, né, e da efetivação dessas políticas, como, por exemplo, os conselhos de direito, que o Conselho de Direito Municipal, por exemplo, da criança e adolescente, os conselhos tutelares, e da gestão dessa política, que é a questão da criança e do adolescente. Então, a partir do lugar que eu praticamente penso e atuo e milito, que é a questão da educação, que é justamente essa é a proposta que a gente faz. Essa é a discussão que a gente tenta fazer. Que os recursos sejam investidos da maneira correta. Que, inclusive, tem casos, professora... Julimar precisa investir numa formação para a educação do direito. Do direito, é verdade. A sociedade brasileira, ela precisa compreender do próprio uso ético da lei. Exato. Né? A lei e a justiça, nós desconhecemos as leis. Precisam caminhar junto, a ética e a justiça. Exato. Precisam caminhar junto. Então, isso não é um processo que só um artigo de lei resolve, isso é um campo. Sim. Outro campo é potencializar uma política de educação que empodere, que permita que essa lei se efetive através de um processo educativo. Que atravessa todos os processos, atravessa a família, atravessa a escola, atravessa as igrejas, os movimentos sociais, todo mundo muito envolvido, porque
Eu penso que isso não é uma coisa a curto prazo, né? Mas isso é um investimento de longo prazo. É um investimento. Né? Professora, por exemplo, tem situações em que muitos pais não têm o que dá para os filhos para comer. Sim. Gera situações de violência. A maior parte, os estudos estão provando aí de que as crianças abusadas são abusadas no próprio lar. Outra situação de vulnerabilidade da criança ou adolescente. Muitos vão morar na rua porque foram violentados dentro de casa pelos parentes. São situações que precisam mudar e aí a gente acha que punindo, eu sou absolutamente contra a redução da maioridade penal, para mim não vai resolver, essa é a minha opinião. Agora a sociedade ela tem uma opinião que é baseada no medo. Medo muitas vezes criado pela própria mídia. E aí? Ou seja, é muito mais fácil a gente apontar, dizer que a responsabilidade é do menor infrator, é do adolescente infrator, do que fazer o trabalho, os entes públicos fazerem, as famílias fazerem sua parte, né? Diante disso, qual é só para que a gente ainda vai exibir mais um material, mas eu gostaria para a gente finalizar essa discussão, é preciso que cada um tenha realmente cumpra a sua responsabilidade? Está faltando isso? Está faltando isso realmente? Falta. Eu acho que é começar de dentro de casa, a família, o núcleo familiar, e aí todas as outras instituições, um trabalho de formiguinha. Por exemplo, na medida em que eu deixo meu filho o dia todo na televisão, eu não cumpro o ECA. Exato. Na medida que eu escolho as formas de entretenimento, onde predomina, por exemplo, o álcool e as drogas, eu não cumpro o ECA. Exato. Não é? Na medida que eu minto, bato com meu filho, eu não cumpro o ECA. Então, a grande questão é, que tipo de pessoa você, pai, mãe, sociedade, educador, está construindo? Porque investir na infância significa investir na dimensão humana desse sujeito, da construção humana desse sujeito. Nós estamos falando de política, quando falamos da criança e do adolescente. Nós estamos falando de sonhos, nós estamos falando de amor também. Nós estamos falando de laços afetivos. Então, nós estamos falando, sobretudo, de vida, que é o fundamento dos direitos humanos. E por isso que isso nos atravessou tanto, nos afetou tanto, que, de repente, nós hoje nos tornamos pesquisadores, militantes, etc. e tal. Então, é uma questão para pensar isso. Para pensar isso, que precisa começar a partir de casa. E a gente convida para um movimento que a gente está articulado, por exemplo, em Teresina, que é Solte a Sua Pipa, não é? Que é um movimento, trazer para cá. É um movimento que faz no sentido de a favor da vida de crianças e adolescentes e contra a redução da maioridade penal. Professora, muito obrigado. Recebi a professora Socorro Borges. Eu queria que a senhora ficasse aqui, porque a gente vai exibir agora uma reportagem que ela trata exatamente da programação de ontem lá da festa junina aqui, promovida pelo município de Caxias. Roda aí, Marivaldo. O local de apresentações foi batizado de quadrilhódromo, onde as quadrilhas se revezavam. Atrações culturais e danças regionais prendiam a atenção do público. E para comportar tudo isso, uma grande estrutura foi montada no Parque da Cidade, o que foi a grande novidade deste ano. Com estruturas em aço, o colorido das bandeirolas embelezavam ainda mais o arraial. O São João no Parque da Cidade ainda contou com arquibancadas, que chegavam a acomodar cerca de 400 pessoas. Uma maneira de melhorar a visualização do público, que queria ver tudo bem de perto. A ideia da organização foi pensada no bem-estar dos caxienses. Cada arquibancada dessa está pegando, acomoda até 350 até 400 pessoas, né, cada uma delas, ou seja, até 800 pessoas ao todo. Então a gente está muito feliz com a estrutura desse ano que o prefeito pôde proporcionar para a Secretaria de Cultura, de fato, realizar esse evento. E Luiz. Mas não foi só isso. Dentro do arraial também houve investimentos em novas barracas
com estruturas diferentes. Cerca de 80 delas foram espalhadas por todo o circuito. E por falar em barracas, é aqui onde muitos aproveitam para ganhar uma renda extra, tanto na parte de comidas quanto na de bebidas. Além, é claro, de se divertirem. E além da gente estar ganhando um extra pelo evento que está maravilhoso, quero até aqui agradecer à Prefeitura pelo espaço, pela oportunidade, tá pra gente o apoio, que deram apoio total pra gente. Tá gostando do churrasquinho? Tá gostando, falta freguês. Aniele Araújo, acadêmica de enfermagem do 5º período, fala da oportunidade de poder estar vendendo. Na barraca, vende de tudo e o objetivo é arrecadar fundos para a formatura de sua turma. Nossa barraca tem o objetivo de arrecadar fundos para a nossa formatura, o arraial está sendo muito produtivo, estamos conseguindo vender muito. E não para por aí. Tem mais acadêmicos vendendo com o mesmo objetivo. E para atrair clientes, vale tudo para chamar a atenção. Essa foi a maneira que nós achamos para vender mais além da barraca. E assim, foi um sucesso ontem, hoje também está sendo um sucesso. E espero que amanhã e depois também seja. Na terceira noite, as bandas que fez o público cantar e dançar foram Forró dos Plays e Cavalo Branco. E isso é muito bom para a gente já estar aqui para poder mostrar um pouquinho da galera aqui para a galera de Caxias, o que já está acontecendo e aí o que vai continuar acontecendo, porque com certeza depois desse show a gente vai estar voltando logo, logo. A expectativa está excelente, está muito boa, tá? De já aproveitar, você que está aí em casa, vem para cá, vem curtir o Cavalinho, tá? Forró dos Plays deu um show e agora o Cavalinho tá aí na área para meter bronca. Vamos começar já já. Bom, a gente tem um forró eclético, né? A gente toca de tudo, a gente tem forró do baú, que a galera gosta muito, tem umas músicas também novas que a gente colocou da Aviões, enfim. E são essas músicas que a gente vai tocar hoje, que eu tenho certeza que a galera vai dançar, vai cantar e vai dançar junto com a gente. Os caxienses mais que aprovaram. Os comentários estavam sendo anteriormente muito bons, então tenho que ver de perto. E aí vim, estou vendo que realmente valeu a pena, está valendo a pena e acredito que até o final tem muito a oferecer. Nossa, maravilhoso, tá incrível. Os arraiais aqui, tá tudo de bom. Tá muito bonita, bem organizada, várias barraquinhas, arquibancada, muito lindo, adorei a decoração. Tá muito bom. Ok, tá aí, você acompanhou a programação de... E hoje vamos ter o quê? No São João do Parque da Cidade, nesse sábado, show com Bill Martins, Guilherme Dantas e Shepop. Shepop é bom, é legal. Se tiver, eu queria até ficar para... Tá vindo aí Lúcio Mauro, gente. Professora, agradeço você. Muito obrigado mais uma vez. Recebi o Socorro Borges. Consegui trazer a mulher. Eu queria só agradecer a Sociedade Caxias. Muito bem. Me chamou para discutir essa questão e você o programa. Legal, professora. Muito obrigado. Tá vindo aí Lúcio Mauro e o Rádio na TV. Grande abraço, até o próximo sábado. Debate Democrático. Oferecimento. Casa de Saúde e Maternidade de Caxias. Facema, a faculdade dos seus sonhos. TV Sinal Verde, na cobertura do São João 2015. Nós falamos aqui do Parque da Cidade, onde acontece o arraial oficial promovido pela Prefeitura de Caxias e Secretaria Municipal de Cultura.
E hoje à noite tem mais apresentações, tem mais show ao vivo, tem mais diversão para você e sua família. Fique atento à programação de hoje. A partir das 19 horas começa a apresentação das quadrilhas. São todas quadrilhas caipiras e são todas aqui de Caxias. A primeira que vai se apresentar é a quadrilha Os Pimentinhas. Depois vem a quadrilha Sicupira. Depois, quadrilha Cavaleiros da Trabalhosa. Em seguida, quadrilha Venenosa. Logo depois, quadrilha Amor Junino. E terminando a apresentação de quadrilhas, vem a quadrilha Tamarineiro do Cangaço. Logo após todas essas apresentações culturais, vem a parte musical, os shows ao vivo. E o primeiro show de hoje é com o Bill Martins, que já é consagrado aqui na cidade, tem um bom repertório e com certeza vai animar bastante. Depois do Bill Martins tem Guilherme Dantas e encerrando a noite, show ao vivo com Xepop. Essa é a programação de hoje para você e para sua família aqui no Arraial, promovido pela Prefeitura no Parque da Cidade. A partir das 19 horas começa toda essa programação para você. Venha, traga a família, divirta-se num espaço seguro, num espaço iluminado e também num espaço que você encontra as comidas típicas, as bebidas e toda a segurança que você e sua família precisam. TV Sinal Verde Caxias, na cobertura do São João 2015.